Manuela Duarte. Nada de importation. Tá compartilhando, Itavano? Tá, pronto. Então, tá bom. Bom, então a gente vai falar sobre impactos socioambientais. Alguém de vocês consegue me descrever esse impacto que a gente tem aqui nessa primeira página de abertura? O que foi esse impacto? O que ele causa para o meio ambiente e para a sociedade? Posso chamar alguém? Rian. Rian, tá aí? Cauã Vilas Boas. Bom dia, Lucas. Ai, Jesus amado. Tem alguém nessa sala de aula em nome do Senhor Jesus? Professora, posso arriscar? Deve, Carlos, pelo amor de Deus, o que vocês não podem é deixar uma pessoa que faz uma pergunta no vácuo. Isso é uma falta de educação. Fala, querido Carlos. Graças a Deus, um ser que fala nessa sala. Primeiramente, bom dia, professora. Tava com Bom dificuldade dia. de plugar o meu microfone aí para poder falar. E eu acho que é quando o ser humano ele altera o espaço e ele acaba causando impactos, tipo, ele acaba destruindo alguma área e acaba trazendo prejuízo para algumas pessoas. Um exemplo, o que a Vale fez lá no em Brumadinho. Tá. Me dá um exemplo, Carlos, dessa imagem que a gente tem aí na apostila de vocês. O que foi esse problema e o que ocasionou esse problema? Pelo que eu tô vendo, é um deslize de terra, né? Isso, um deslizamento de terra. E o que gerou esse deslizamento? Ó? Deixa eu ver. Não sei, posso pesquisar rapidão? Vamos olhar aqui, a gente não precisa pesquisar, vamos observar aqui a foto. Então, olhando aqui essa região, a gente percebe que ela tem ausência de alguma coisa. Do que ela tem, não tem aqui? Vegetação. Não tem vegetação. A gente olha aqui embaixo, ó, entre as pernas das pessoas, a gente consegue identificar algum outro tipo de material. Consegue me dizer qual que é aí? Pedras, né? Isso, são pedras ou são... Olha aqui, ó, tá vendo aqui isso aqui? Você acha que isso aqui é ferro ou é raiz? Ah, tá meio difícil de ver pela imagem, mas eu acho que é raiz. É raiz? Olha de onde ela tá saindo, Carlos. Olha aqui, ó. Isso aqui você acha que é um bloco de rocha ou um bloco de concreto? Não, é ferro, porque o cara tá segurando com tanta firmeza ali. Então, aqui a gente tem uma região que foi desmatada, é uma área de encosta, uma vertente de um morro, que foi desmatada para que houvesse aí ocupação, certo? E aí, nesse processo de ocupação, a gente percebe algumas situações como, para você ocupar essa área,
você precisou retirar a vegetação, você precisou suprimir essa vegetação, e quando você retira a vegetação, fatalmente você deixa esse solo exposto, você tira a proteção desse solo, tá? E aí o que vai acontecer? No local, aqui a gente tem a ideia de ser uma área mais seca ou mais úmida? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que mais seca, porque se fosse mais úmida, tipo, estariam sujos, né? Porque isso aí seria, tipo... Não, olha no geral, Carlos, não a questão de embarreados, tá? Mas olha aqui, essa vegetação, ela dá indícios pra gente de que esse local, ele é mais seco ou ele é um local que tem mais umidade? Se tem vegetação, então mais úmido, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção, né? Sempre que nós formos observar o meio, a gente precisa observar esse meio como um todo, até para que a gente possa perceber quais serão os nossos impactos se fizermos alguma alteração nesse local. Então, desculpa. Quando a gente olha essa vertente de morro, né, e a gente olha essa vegetação do lado, então a gente já tem aqui alguns indícios de que essa região é uma região que apresenta períodos com chuva, tá? Então pode ser que ela não seja úmida o ano inteiro, mas aqui é muito particular de ser uma região de clima tropical. Então eu tenho verões que são muito úmidos e invernos que são amenos e secos. Quando a gente tem uma região que ela é muito úmida, significa o seguinte, né? Que essa vegetação ela terá um papel crucial de proteger esse solo. Então, quando você tem a chuva caindo em cima dessa vegetação, essa água da chuva ela vai sendo filtrada lentamente por essa vegetação que vai penetrando também lentamente no solo, vai umidificando esse solo, e você tem um processo que ele é natural, tá? Só que quando você tira, e mesmo assim, mesmo sendo natural, você ainda corre risco de deslizamento, porque se essa estrutura geológica estiver em uma rocha de granito, por exemplo, tá? Se essa cobertura de terra, essa vegetação estiver em cima de um granito, por exemplo, o granito ele é uma rocha que ele escorrega, ele é liso. Então, facilmente você já tem deslizamentos de forma natural, tá? Quando você retira a vegetação, você está, nessa ação antrópica, nós estamos acelerando esse processo de degradação desse meio. A gente está acelerando e facilitando a possibilidade de desmoronamentos. E aí o que acontece, né? Muitas vezes, especialmente em locais onde você tem menos disponibilidade de moradias, onde você tem um déficit habitacional, muitas vezes as pessoas elas acabam morando em áreas de encostas de morros, que são áreas que não poderiam ser ocupadas em virtude dessa vertente, em virtude desse desenho do relevo, são áreas que não poderiam ser ocupadas, mas por conta de um déficit habitacional, essas pessoas ocupam essas regiões. E aí o que acontece? Quando você tem um período de chuva, você não tem mais as raízes segurando esse solo, você tem a chuva caindo diretamente nessa região e muitas vezes essa água da chuva, ela vai penetrar e vocês já sabem que a água ela é um agente erosivo, portanto ela vai ser utilizada como transportadora de sedimentos. Então, muitas vezes acontece o quê? Você tem retirada de solo da parte de baixo. Então, vai formando o que a gente chama de karst, tá? Então, você tem uma laje de solo que ela é superficial, porque embaixo ela tá oca. E aí, a qualquer momento, você pode ter, das duas, uma. Ou você tem um solavanco, você tem essas construções sendo engolidas, ou você tem o escorregamento dessa terra toda na vertente desse morro. Então, você tem aí problemas que já mostram para gente que a falta de planejamento na hora de construir gerou essa consequência. A retirada da vegetação também gerou essa consequência. O fato de você não ter
um controle do governo, um controle do Estado para diminuir as áreas de ocupação que são de encostas, faz com que você more em áreas que são muito mais propícias a ter esse tipo de desmoronamentos, especialmente em locais onde você tem climas que são mais úmidos, que em eventuais períodos do ano você tem uma quantidade maior de chuva, então essas fatalidades elas vão infelizmente sendo comuns. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês já estudaram isso e vocês também já viram isso em telejornais, que nós vamos ter muitas áreas que são de planaltos, né? Então, eu tenho um relevo que já propicia esse desmoronamento, e nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas que ocupam essas áreas. Então, infelizmente, todo verão a gente tem notícia de que pessoas morreram por conta de desabamentos, por conta de desmoronamentos de terra. Então, a gente, infelizmente, vive aí essa situação por vários fatores. Primeiro, geográfico. Eu já moro em um local onde o relevo é planáltico. Segundo, a destruição da vegetação, eu retiro vegetação para que eu construa minha casa em um local muitas vezes inapropriado, um local onde não tem infraestrutura. Muitas vezes você tem um problema de desmoronamento que ele vai ser causado não só pela água da chuva, mas quando você tem ligações de águas clandestinas, por exemplo, ou mesmo que seja da própria Sabesp legalizado aqui no caso de São Paulo. Quantas vezes nós já vimos que há desmoronamentos porque você tem uma infiltração de água que está acontecendo no local há algum tempo, não foram tomadas as providências e, infelizmente, você acaba tendo transtornos muito maiores, porque as pessoas vão perder suas vidas e perder seus bens materiais. Os bens materiais a gente consegue reverter, as vidas não, tá? Professora, Pode falar. o de Brumadinho chegou a ser, foi um deslizamento, não foi? Porque estourou a barragem, aí deslizou terra pra lá, pras casas, né? Quando você ouve falar de Brumadinho, Carlos, Brumadinho foi uma fatalidade, foi um acidente ou foi uma negligência? Uma negligência. Por que que foi uma negligência? Porque não foi uma coisa que foi do dia pra noite, já tava dando indícios que ia estourar, né? Então você tem uma barragem, né? Então vamos do começo. Quando a gente fala de mineração, o processo de mineração ele é extremamente danoso para as questões ambientais. Vocês já estudaram isso, vocês sabem que para eu minerar alguma coisa, eu preciso atingir uma rocha. Quando eu chego nessa rocha, eu tirei tudo que está de cima, então eu tirei vegetação, eu removi solo, eu assoreei rios, eu fiz uma mudança no meio muito grande para eu atingir o meu objetivo, que era chegar à rocha matriz para poder retirar esse minério. E aí o que acontece? As mineradoras, né, aqui no Brasil e em outros países também emergentes, elas devem seguir uma legislação ambiental, não só mineradoras, todos os tipos de empresa, elas devem ter uma conduta ambiental. E muitas vezes, para que você perceba se essa conduta está sendo seguida ou não, você utiliza de fiscalizações. Então, você tem dentro das prefeituras, organismos que fazem fiscalizações para perceber se a sua atividade laboral, a sua atividade econômica, ela está dentro das premissas ambientais ou não. Se formos um país sério, tá? Se a sua atividade ela não estiver dentro das diretrizes, dos parâmetros de controle ambiental, você, num primeiro momento, será notificado a corrigir essa falha. Num segundo momento dessa fiscalização, a gente vai observar para perceber se você corrigiu essa questão. Se você não corrigiu, você vai ter uma autuação, então você será autuado e você terá de pagar uma multa e tem que corrigir o problema. Tá? Num terceiro momento, isso num país sério, tá? Num terceiro momento, se eu, fiscal, chegar lá no teu empreendimento e você não corrigiu aquilo que já foi notificado, já foi multado, você não fez, eu tenho que fechar, né? Então, eu tenho que bloquear o teu processo até que você corrija isso. E quando você mora em um país
que é emergente, num país que tem, infelizmente, traços de corrupção, né? As pessoas, elas, traços é uma bondade minha falar, as pessoas, elas vivem muito por conveniência, as pessoas, elas agem muito para satisfazer os seus próprios interesses. Então, muitas vezes, a gente vai viver situações onde esse fiscal, ele fecha os olhos para uma série de coisas. E aí, por que ele fecha os olhos? Porque alguém oferece um cafezinho para ele. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Alguém oferece algumas facilidades para ele. E aí, esse fiscal, ao invés de cumprir o seu trabalho, que é de autuar algo que está sendo feito de maneira irregular, ele simplesmente fecha os olhos. Muitas vezes, isso não vem do fiscal, propriamente dito. Isso vem lá de cima, é de cima para baixo. Porque daí o prefeito diz o seguinte: olha, se a gente fechar essa empresa, significa que nós vamos ter desemprego. Se a gente tem desemprego, a prefeitura não arrecada. Se a prefeitura não arrecada, ela não consegue investir. Então, você fica numa jogada de fingir que está tudo bem, vai tocando o barco até ver onde dá. E aí, o que acontece? Em Brumadinho, por exemplo, você tem vários indícios de que aquilo vai dar problema, vai dar um perhaps no final. Muitas vezes as pessoas fecham os olhos e aconteceu o que aconteceu. Você tem, infelizmente, um deslizamento que, por conta de uma negligência, por conta de uma incapacidade de fazer o que deveria ter sido feito, não por falta de condição, mas por falta de vontade, você tem um impacto ambiental e social de dimensões terríveis que a gente não tem como controlar. Então, você tem um desmoronamento que vai inundar casas, que vai soterrar vidas, que vai acabar com empregos, que vai acabar com rios, vai contaminar esses rios, vai contaminar o solo, contaminar uma série de coisas ali que eram necessárias para a sobrevivência de alguns. Você tem pessoas que dependiam da água desse rio, né, para pescar e para serem abastecidos, elas não terão mais. Então, você tem uma gama de problemas que são criados por uma negligência. Então, quando a gente tem um país que leva a coisa séria, você tem menos transtornos. Agora, quando você tem um país que ele, para atender interesses de outras empresas ou de outros setores, ele infelizmente acaba fingindo que está tudo certo e vai tocando. Então, enquanto nós mantivermos essa postura de falar amém para uma série de coisas, a gente vai ter um problema sério. A gente vai viver em um país que sempre vai ter problemas ambientais acontecendo e esses problemas ambientais vão gerar prejuízos sociais. Não, uma coisa não está fora da outra. Te respondi, Carlos? Não sei. Sim, eu tenho uma outra pergunta. Tipo, a Vale, ela tinha ações na bolsa, né? Pra você poder investir. Você acha que quem investiu na Vale tem uma responsabilidade também sobre as vidas? Tipo, quem não cobrou nenhum posicionamento da Vale, entendeu? Sempre tem, né, Carlos? Porque você acaba sendo conivente. Você é dono daquilo também. Aquilo faz parte faz parte das suas riquezas. Então, você também é conivente. Muitas vezes, para atender essa sua demanda de mercado, para que as minhas ações não diminuam, para que eu não retire um valor que deveria ser maior na sua participação de resultados, por exemplo, eu acabo não cumprindo, não fazendo uma atividade que deveria ter sido feita, porque você receber o seu valor de cota é muito maior, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, com certeza, quem tem ações ali tem responsabilidade, sim, tá? E deveria ser cobrado. E aí, no entanto, o que a gente tem, né? Várias ações que vão sendo colocadas contra essa empresa, que por conta da força que ela tem, você acaba diminuindo a possibilidade das pessoas serem ressarcidas dos seus prejuízos. Muitas vezes esse ressarcimento ele vai ser feito a longo prazo e de maneira muito difícil. Então, infelizmente, quando a gente mora em um país
onde o dinheiro, as questões econômicas falam mais altas do que as questões sociais e ambientais, a gente sempre vai ter situações de fechar os olhos e fingir que está tudo bem, tá? Então, é um problema sério. Beleza? Eu ontem postei uma aula para vocês falando um pouco mais aí sobre a questão dos impactos ambientais. Eu acho que não deu tempo para vocês verem, porque eu postei 7, 8 da noite, sei lá. Então, ainda não deu tempo para vocês verem, mas a gente está falando sobre as questões ambientais e eu quero saber, infelizmente, a gente tem uma sala de aula, por exemplo, com várias pessoas, e a gente tem poucas pessoas que participam, então acaba ficando ruim, né, essa omissão de muitos alunos. Então, aí essa omissão, ela me deixa numa situação que eu não sei se a pessoa, ela ignora o assunto das questões ambientais. Muitos de vocês, né, falando dessa questão de ignorar, muitos de vocês não dão a mínima mesmo para essas questões ambientais, né? Falar, isso não me interessa, porque eu não vou vivenciar isso nunca, não vou trabalhar com o meio ambiente, a minha parte eu faço, que é jogar lixo no lixo. E aí a gente acaba não dando muita importância para umas coisas, né? Porque a gente acha que aquilo não vai fazer parte. Só vou dar um exemplo para vocês, que tudo que a gente estuda, em um determinado momento, ele volta para a gente. Obviamente que ele só vai voltar para você se você não ficar estagnado, se você não ficar parado. Se você quer aprender mais, se você quer viver mais, você volta e meia vai vivenciar coisas que você já estudou. Então, só para vocês terem noção, tá? Eu faço pós em gestão ambiental, já estou quase acabando. E nesse momento, por exemplo, eu estou me deparando com bioquímica. E aí você pensa, o que bioquímica tem a ver com impactos ambientais, com gestão ambiental, né? E aí você vai olhar que tem tudo a ver, porque você está lidando com organismos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de tratamento de esgoto, existe uma série de componentes biológicos que são utilizados ali para que você diminua, né, a quantidade desse esgoto, para que haja um consumo da parte sólida desse esgoto. Então, enfim, o que eu quero dizer é, sempre que a gente acha que não tem a ver, em algum momento alguma coisa vai aparecer para a gente. Mas, como eu disse, obviamente só vai aparecer se eu não ficar estagnada. Se eu decidir parar a vida, estagnar, fazendo sempre uma mesma coisa, talvez realmente estudar a questão ambiental não tenha significado para muitos de vocês, tá? Bom, o fato é que, enquanto alguns acham que a questão ambiental não tem a menor importância, existem outros que estão muito preocupados com essa questão ambiental. Principalmente porque a gente já percebeu que tudo que acontece no meio ambiente, e eu faço parte desse meio ambiente, em um determinado momento isso vai interferir em mim. Isso vai interferir na minha condição social, isso vai interferir na minha condição econômica, isso vai chegar até mim. Então, eu não estou inerte, eu não estou à parte desse ambiente, eu faço parte desse meio ambiente. Então, é importante que, além de cumprir as minhas ações de cidadania, que eu também tenha conhecimento dos impactos ambientais que vão ser gerados, tá? Então, a gente vai aqui na apostila de vocês para compartilharmos algumas coisas. Quando a gente fala, né, da importância da conservação ambiental, então a gente já tem uma noção de que hoje as pessoas, elas têm... Quando eu digo as pessoas, obviamente que eu não estou colocando 100% da população no balaio, tá? Existem aquelas que, infelizmente, não conseguem, por questões econômicas, não conseguem ter essa vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu pego vocês, por exemplo, né, alunos, e a gente faz um levantamento, né, do nível de consumo de vocês, e aí a gente começa a perceber, acho que eu fiz essa dinâmica com vocês, perguntando a questão de camisetas, quantas vocês tinham e tal, e aí a gente começa a perceber que muitos de vocês atuam no meio, interagem no meio, interferem no meio, mas não se dão conta disso,
né? E quando eu coloco vocês, eu também estou me colocando nesse meio, tá? Nesse balaio. Então, a gente tem modos de vida, né? O nosso estilo de vida, ele é um estilo que ele é moldado para o consumo. Então, cada vez mais, a gente consome coisas das quais a gente precisa e muitas coisas que a gente não precisa, né? Então, cada vez mais que nós consumimos coisas que são necessárias para nós, ou não, né? São apenas para nos satisfazer momentaneamente, a gente precisa sempre pensar que para eu obter alguma coisa, essa coisa, então vou pegar aqui um exemplo, essa calculadora, né? Comprei essa calculadora numa lojinha de R$1, que não tem mais nada de R$1. E aí você para aqui para se perguntar para que eu comprei uma calculadora numa loja de R$1. Alguém sabe me dizer para quê? Porque na loja de R$1 é mais barato. Tá. Mas só por isso? Só porque é mais barata? Por que mais eu comprei isso aqui? Porque você comprou na loja de R$1 ou porque você comprou uma calculadora? Porque eu comprei. Para que eu comprei essa calculadora? Porque na sua área você precisa fazer muitas contas. Então, tá. Preciso fazer muitas contas. Vamos só entender a necessidade do nosso consumo. Do que é feita essa calculadora? Uma calculadora qualquer, ela usa quais materiais? Vocês sabem? Eu vou falar o primeiro aí que tá mais à vista, que eu acho que eles usam borracha nos botões, né? Borracha nos botões. Borracha vem da onde? Tem do tronco, né? Do tronco do quê? Da árvore. Então, pode ser uma borracha de látex, vinda aí do tronco de uma seringueira, né? Que aí eu estou realizando um extrativismo vegetal, né? Eu estou lá tirando do tronco, eu preciso desmatar essa vegetação para eu conseguir esse látex? Eu acho que o látex ele já sai naturalmente do tronco, né? Ele fica suando lá, né? Ele sai naturalmente. Se você fizer as arranhuras, ele sai naturalmente. Só que daí, Carlos, existem muitos lugares, na Ásia, por exemplo, Indonésia, onde você tem a retirada de vegetação nativa e o plantio de seringueiras para atender essa demanda por borracha, tá? Então, você está tirando biodiversidade, plantando um único tipo de vegetação para atender uma demanda de consumo, tá? Além da borracha aqui, eu uso mais algum outro material nessa calculadorica aqui? É de plástico a calculadora? É de plástico. Plástico. Então, uso plástico. E esse plástico vem da onde? Plástico? Plástico, sinceramente, eu não sei. Então, plástico, ele é derivado do petróleo, tá? Você precisa extrair petróleo para você conseguir fazer esse plástico aqui, tá? É reciclado esse material? Eu creio que não. Sim, é reciclado, tá? Reciclado? Aqui dentro, para essa calculadora funcionar, aqui dentro tem alguma outra coisa? Pilha, eu acho. Então, você tem uma bateria, né? Essa bateria, ela é de lítio, provavelmente. Para você conseguir pôr o lítio nessa bateria, você minerou, você precisou retirar camadas de superfície de terra. Para você fazer esse plástico, você tirou lá o petróleo e se houver um vazamento, você tem problemas ambientais ali. E a gente tem, além, né, do lítio aqui nessa bateria, a gente tem outras, né? Se vocês já abriram uma calculadora aqui por dentro, vocês sabem que ela tem uma série de componentes, né, eletrônicos aqui para que ela possa funcionar, certo? Então, para produzir essa mísera calculadora, eu mexi no meio, tá? Então, eu precisei de matéria-prima para eu produzir essa calculadora. E aí, eu fui lá na loja de R$1 e comprei essa calculadora porque ela estava barata, né? Eu precisava da calculadora. Então, veja bem, a gente tem um computador. Nesse computador, você tem calculadora já nele. Você tem, do que eu preciso fazer cálculo, por exemplo, eu lanço em planilha
de Excel, e você tem as fórmulas de Excel que você consegue montar ali cálculos que são muito maiores do que o que essa calculadora aqui pode me fornecer, mas mesmo assim, né, eu fui lá e comprei essa calculadora. Eu precisava comprar essa calculadora? Mas eu acho que mesmo com Excel, às vezes no dia a dia, assim, eu tô dando um exemplo de um aluno, assim como eu sou. Quando você é mais prático, né? Que você tá ali na mesa, às vezes você não pode usar o celular, né? Então, ali o professor fala, faz essa conta pra mim. Então, se eu fui educada, tem conta que eu já consigo fazer sem usar calculadora, tá? Se eu sei fazer tabuada, por exemplo, tem coisa que eu não preciso dessa calculadora. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem aluno que vai precisar disso, tem pessoas, por exemplo, que usam calculadoras que são muito mais tecnológicas, falando, porque a atividade laboral dele exige isso. No meu caso, não. E no caso de muita gente, eu não preciso dessa calculadora. Mas mesmo assim, porque eu estou numa sociedade estimulada ao consumo, eu fui lá e comprei. Né? E aí, se todo mundo pensar, né, ou se em algum momento todo mundo agir como eu agi nessa questão do impulso, a gente vai consumir cada vez mais coisas das quais você vê que ela está muito mais tempo parada no canto do seu escritório do que propriamente em atividade. Então você começa a se questionar se realmente você precisava ter comprado isso. E aí o que eu quero chegar, né? Para atender essa minha necessidade de consumo, para produzir esta calculadora, da qual para mim não tem necessidade nenhuma, eu fui lá e eu extraí material, eu alterei o meio ambiente para que possa produzir. Quando essa calculadora não estiver funcionando mais, ela vai para um lixo e esse lixo vai tratar de reciclar. Lembrando que aqui em São Paulo, a gente recicla somente 10% de todo o nosso lixo, o que é pouquíssimo, tá? Porque o processo de reciclagem ele também não é barato. E aí, o que eu quero dizer, né? Vivemos em uma sociedade de consumo, onde, para atender essas minhas necessidades, eu modifico o meio ambiente o tempo todo, e cada vez que eu promovo alterações nesse meio ambiente, eu fatalmente estou trazendo consequências que vão interferir em mim. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, dessas questões de consumo, é importante que a gente comece a rever qual é a minha necessidade de consumo. Por que eu estou comprando isso? Isso vai ser útil para mim durante o ano? Quanto tempo eu vou usar esse negócio? Ele realmente vai fazer diferença se eu comprar ou não comprar? E aí, o que a gente percebe? Que por conta desse estilo de vida consumista que nós temos, cada vez mais geramos impactos ambientais. E tem uma galera que está preocupada com isso, que está percebendo que isso vai gerar problemas, né? Então a gente tem países capitalistas desenvolvidos, por exemplo, que muito do seu desenvolvimento econômico ele se deu às custas de impacto de pressões ambientais. Quando você tem esses impactos e essas pressões ambientais, você vai gerando consequências. Então, por exemplo, a gente vive numa cidade, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade movimentada, é uma cidade que ela tem uma grande quantidade de área construída, é uma cidade que tem um nível de pavimentação muito grande, o que promove uma impermeabilidade nesse solo. Você tem um fluxo extremamente elevado de circulação de pessoas e de automóveis, né? Você tem uma grande quantidade de indústrias. Tudo isso demanda combustível, né? Para funcionar, demanda aí de eletricidade. Essa eletricidade ela pode vir de meio ambiente, ela pode vir de fontes renováveis ou não, né? No caso do Brasil, por exemplo, mais de 60% da nossa energia elétrica ela é oriunda de hidroeletricidade, da água, que é renovável. Quando a gente fala de uma usina hidrelétrica, ela gera algum tipo de impacto ambiental? O que vocês acham, sim ou não? Eu acho que sim.
quais são os impactos que ela gera? Tem o desmatamento. Com o desmatamento, animais perdem as suas casas. Como tem que ser uma grande área para poder fazer, as pessoas têm que acabar se mudando, então acaba, por exemplo, lotando cidades, gerando mais desemprego. E como tem que inundar essas áreas, pode acabar prejudicando a própria hidrelétrica, porque pode ficar pedaços de madeira que acabam apodrecendo e entrando nas máquinas. Perfeito. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem essa condição de produzirmos energia através das usinas, porque vivemos aí num país que a gente tem chuva o ano inteiro, né? Mas nós conseguimos controlar a natureza? Conseguimos dizer assim, terá chuva todo ano e essa chuva vai cair no lugar certinho onde ela tem que cair? Ainda não. Não. E quando isso não acontece, quando eu tenho redução do meu índice pluviométrico, eu consigo gerar energia renovável dessa fonte? Não. Não. E aí eu uso o quê? O país pode parar, ele pode se dar o luxo de ficar num blackout, ou ele precisa produzir essa energia? Precisa produzir. E aí, aqui no Brasil, a gente vai utilizar que outro meio para gerar uma grande quantidade de energia elétrica? Aquela lá tem a combustão que fala, né? Então, a gente vai gerar a queima de combustíveis fósseis, tá? Quando a gente utiliza combustível fóssil para acionar as termoelétricas, significa que nós estamos utilizando um combustível não renovável e nós estamos utilizando um nível de combustível que vai eliminar gases, que vai mandar para a atmosfera gases que retêm calor. E quando esses gases retêm o calor, eles vão promover nos nossos espaços um negocinho que hoje em dia é muito falado, que é a questão do aquecimento global. Quando a gente fala do aquecimento global, ele é algo que é produzido nas grandes cidades, mas ele vai ficar ali nas grandes cidades ou ele vai atingir outras regiões? O que vocês acham? Ele vai atingir outras regiões. Ele vai atingir outras regiões. E aí, muitas pessoas preocupadas com essas questões, né, que a gente tem um alto nível de emissão de gases poluentes, a gente tem uma grande quantidade de desmatamento, a gente tem uma grande quantidade, uma demanda muito grande por combustível fóssil, especialmente carvão e petróleo. E aí o que acontece? Muitos países hoje, eles vêm buscando tratar melhor a natureza. Então, são países que criam ali políticas ambientais, que vão criar parques, que vão criar áreas de reservas e de proteção ambiental. Tudo isso com o intuito de preservar, né? E aí eu comentei com vocês que muitos países desenvolvidos, né, eles se desenvolveram destruindo o seu meio ambiente. E aí, ainda assim, ainda hoje, continuam a ser grandes poluidores. Então, como forma de compensar essa destruição ambiental que eles fizeram e que, graças a essa destruição, eles conseguiram se tornar desenvolvidos, uma forma de compensação, eles acabam investindo, financiando áreas de proteção ambiental. Então, a gente chama isso de compensação, né? Eu poluo, eu estrago, eu vou ser bastante pernicioso, mas eu dou dinheiro para que os lugares, para que o Brasil, por exemplo, preserve a floresta amazônica, tá? Então, isso muitos países vêm adotando essas ações de compensação. Então, eu poluo, mas eu invisto em áreas onde ainda há vegetação para que essas áreas sejam preservadas, tá? Então, quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, ele é um dos países que mais tem leis ambientais, é um dos países que tem muitas reservas ambientais, muitas áreas de proteção ambiental. Então, você tem um cuidado aí para tentar preservar algumas áreas.
Existem órgãos, né, que não são governamentais, como a WWF, por exemplo, que a SOS Mata Atlântica, que são organizações que vão acompanhar o nível de desmatamento dos lugares, que vão acompanhar o nível de como está essa fauna dos lugares, se estão sendo preservadas ou não. E sempre que você tem alguma ação contrária a essa preservação, é acionada. Então, você tem um alarme lá dizendo, ó, tá desmatando demais, tá matando muito animal. Então, vários países aí, várias organizações não governamentais, elas trabalham em prol de tentar manter aí algumas áreas equilibradas, porque a gente já sabe que se eu não cuidar do meio ambiente, nós vamos ter o aquecimento global, que a gente já tem. Esse aquecimento global, ele vai trazer uma série de consequências, então a gente vai ter desequilíbrio de clima, né? Então, você tem áreas que não chovem, vão chover menos ainda, áreas que chovem vão chover mais, locais que já têm tornados, esses tornados serão muito mais comuns, lugares que são círculos de furacões, serão lugares que serão acometidos com maior intensidade dessas questões atmosféricas. Então, a gente já sabe que se eu mantiver o aquecimento global nesse ritmo acelerado que nós estamos vendo, daqui a algum tempo nós vamos ter muitos prejuízos, porque cada vez que você tem um tornado passando em um local, você tem destruição, você tem perdas de vidas, perdas de casas, de construções, processo produtivo parado, e tudo isso gera problemas financeiros. Então, a ideia sempre eu tenho que atrelar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Isso é a premissa que todos nós, e cada vez mais, seremos aí subordinados a realizar. Se nós não cumprirmos essa regra de desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com preservação ambiental, com poluir menos, com tirar menos recursos da natureza para produzir coisas das quais a gente não precisa, se nós não mudarmos essa mentalidade, infelizmente estamos caminhando para o fim. Tá? O planeta, ele grita por socorro. O planeta, ele manda sinais de que as coisas não estão bem. E cada vez que a gente fecha os olhos para isso, vamos sofrer as consequências disso, tá? Então, nas primeiras páginas aí da apostila de vocês, pode falar. O pai falou que o maior problema que causa o aquecimento global é o agronegócio, e que não tem nenhuma ONG tentando barrar isso, e eles estão incentivando até porque é a única indústria que cresce no Brasil. Então, a gente tem um ministro aqui no Brasil, a gente tem algumas particularidades, que a gente tem um ministro do meio ambiente, que ele é liberal, né? Então, a gente tem... O Brasil tem muitos problemas, né, Rafael? Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu já tenho muita área mesmo, utilizada para agricultura, tá? E aí, o que acontece? Se eu desmato mais para ampliar a minha área de agricultura, você sabe que você tem redução, quanto menos vegetação, menor umidade. Quanto menor umidade, menos chuva naquele local. Se você não tem chuva naquele local, você não consegue irrigar a sua vegetação. Então, vamos pegar o Cerrado brasileiro, por exemplo, né? O Cerrado, hoje, a região centro-oeste do Brasil, a gente tem ali o celeiro, né? Ou seja, o local que eu mais tenho atividade agropecuária acontecendo. A maior parte dessa agropecuária não fica no país, ela é destinada à exportação, e cada vez mais você tem uma política que expande essa área de plantio e da criação de gado. Então, se você tem no país, né, algumas questões como, eu já tenho espaço, o que eu preciso para aumentar a minha produção? Eu preciso criar mecanismos para que eu aumente a produção sem a necessidade de ampliar o espaço produtivo. Deu para entender? Como é que eu consigo ampliar essa produção? Você consegue ampliar essa produção
anexando tecnologia ao seu processo produtivo. Então, quanto mais tecnologia, você consegue saber que você precisa fazer rotatividade de culturas, né? Ou seja, você não pode plantar sempre a mesma coisa no único lugar, porque você tem esgotamento do solo. Você precisa saber que você precisa preservar áreas com vegetação nativa para que você tenha chuva naquela região. Você precisa saber que se você desmatar, né, especialmente no cerrado, que é uma área que a gente chama de dispersora de água, então a gente tem muitos rios que nascem no cerrado, na região centro-oeste, e que vão para outras regiões brasileiras. E que se você não tem chuva ali, você não abastece esses rios. Se você não abastece esses rios, você não tem água para realizar irrigação, você não tem água para gerar energia, você não tem água para abastecimento. E se você não tem água, você não tem agricultura, você não tem desenvolvimento econômico. Então, enquanto não houver essa mentalidade de que você precisa melhorar a tecnologia para aumentar a sua produtividade, nós ficaremos atrelados a um pensamento de que eu tenho que aumentar o espaço para eu aumentar a produção. E aí nunca será o suficiente, porque você não está tratando o problema, você está ampliando o problema. Então, quando você não tem essas questões resolvidas, você vai gerar mais problema ainda. No Cerrado brasileiro, a gente tem desmatamento. Na Caatinga brasileira, eu tenho desmatamento. O que isso vai produzir? Isso vai aumentar uma área de arenização, uma área de desertificação. Você tem empobrecimento do solo, você tem redução da sua capacidade produtiva. Então, se eu atrelar tecnologia ao meu espaço produtivo, ótimo, eu consigo atingir os resultados. Se eu não fizer isso, vamos caminhar para o fim. A gente tem que pensar o seguinte, só para finalizar nossa aula. Minérios, solo, né, agricultura, pecuária, são recursos que, se eu não tratar bem desse solo, eles são finitos, né? Então, a mineração, ela é finita. Eu não vou ter minério para a vida inteira. Se eu não cuidar bem do meu solo, ele também não vai produzir a vida inteira. Então, um país voltado para o agronegócio, como o Brasil, que é o que tem crescimento, ele precisa aprender a tratar melhor esse recurso, senão ele também vai ficar sem esse recurso dentro de pouquíssimo tempo. Deu para entender até aqui, 8º ano, as questões ambientais? Sim. Só para fechar, se eu não tenho produção de alimento suficiente, né? Tenho lá o tamanho do Brasil gigantesco, mas eu não tenho produção de alimento suficiente. O que isso impacta em mim? Não produzir alimento. Esse alimento ele vai aumentar o preço. Ele aumentando o preço, não são todas as pessoas que conseguem acompanhar essa demanda de evolução de valores, portanto, elas não conseguirão se alimentar. Se eu tenho aumento do preço, eu tenho que pensar em outros países que produzem os mesmos produtos que o meu. Se eu aumento o preço do meu produto, eu deixo de ser competitivo, portanto, eu não vou ter para quem vender. Então, a gente precisa pensar sempre de maneira sistêmica. Eu nunca posso pensar só no imediato. Se eu pensar só no agora, nesse momento, futuramente nós vamos ter muitos problemas. E esse futuro, ele não está distante, ele está aí batendo já na nossa porta, tá? Então, 8º, a gente para por aqui. O que eu quero de vocês, tá? Vocês vão ler aí na apostila de vocês, página 39 e página 40, a importância da conservação e da preservação ambiental. Ele vai falar aí um pouquinho sobre a questão das ONGs, sobre a questão das proteções ambientais existentes, então eu quero que vocês façam aí também a página 41. Atividade de ranking, que é essa aqui, ó. Essa atividade aqui, última da página 41, fica opcional, tá? Vocês fazem se vocês quiserem, aí é só para dizer quais são os parques de áreas de reservas ambientais, que são parques nacionais que vocês gostariam de conhecer aqui ou na África. Então, eu quero que vocês façam aí esses exercícios da página 40 à página 41 e a gente se vê amanhã, tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Então, assistam a aula que eu coloquei lá para vocês e a gente vai debatendo esses assuntos nos nossos próximos encontros, tá?
Um beijo, oitavo ano, obrigada pela participação de vocês e até a próxima, tá? Professora. Valeu, um beijo, fiquem com Deus. Professora. Oi, Carlos. Você podia repetir as lições que você passou, por favor? Página 40 e página 41. Tá bom. Obrigado, professora. Tchau, professora. Obrigada a vocês. Um beijo, fiquem com Deus.